A palestra de hoje é a arte moderna e a morte de uma cultura. Os objetivos da nossa palestra são mostrar na história o distanciamento tomado pela arte, a arte em geral, até chegar na arte moderna, da noção de beleza. A noção de beleza é uma beleza que tem conteúdo transcendente, metafísico, que se estabelecia em dogmas cristãos, judaico-cristãos, mas também na beleza da natureza e tudo mais, e como isso foi abandonado na história. Além disso, a gente pretende traçar uma linha filosófica do desespero, ilustrado na história das artes, mostrando pinturas que evidenciem essa perspectiva de como a arte começou a sofrer mudanças para chegar onde chegou. Além disso, nós queremos perceber a pessoa de Cristo como significado para a arte e para a vida humana. Então, esse é o nosso objetivo final, a nossa conclusão nesse sentido, ok? Então, o nosso livro, como eu já falei para vocês, já apresentei, A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, do Huckmark, que é, na verdade, o resultado de algumas palestras que ele deu na década de 60 em escolas de arte e universidades britânicas e norte-americanas. Bom, mas, primeiramente, quem foi Huckmark? Ele foi um historiador cristão, teórico das artes e palestrante e articulador cultural. Nasceu na Holanda em 1922, certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, quando era jovem, ele que tinha ligações com o exército holandês, já tinha treinamento e tudo mais, ele foi preso por distribuir folhetos antinazistas. Então, os nazistas o pegaram, prenderam e levaram para o campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Lá no campo de concentração, ele tornou-se cristão, foi evangelizado e também teve acesso à leitura das Escrituras, de modo a encontrar em Cristo o significado e tudo mais. Isso é muito importante porque toda a perspectiva de Huckmark é encontrar significado na arte e na vida como um todo. E ele parte do pressuposto que só Cristo pode dar esse significado. Então, na década de 50, ele se tornou muito próximo de Franz Schaeffer, certo? Então, na verdade, o próprio livro, A Morte da Razão, de Franz Schaeffer, é a influência direta de Huckmark. Então, eles tinham uma ligação muito estreita nesse sentido. E daí, na década de 50, ele fez doutorado e ganhou notoriedade internacional e começou a dar palestras sobre artes. Ele focou nesse assunto por perceber que tanto os cristãos na igreja quanto a sociedade em geral não percebiam os efeitos que a arte produzia, certo? E como ela evidenciava características de uma filosofia que abandonava Deus e abandonava a noção de beleza. Então, ele, percebendo esse vácuo, ele se dedicou a estudar profundamente a arte por toda a sua vida. Então, em 70, ele passa a compartilhar com pessoas não especialistas e também com a igreja os fundamentos que sustentam a arte moderna. Então, esse livro, inclusive, é produto desse objetivo, de ver quais são os fundamentos que sustentam a arte moderna. O que está qual é a base? O que sustenta a arte moderna? E ele percebe com tudo isso que tudo vai muito do aspecto da cosmovisão e também da filosofia adotada pelo artista, ok? Tem uma frase muito interessante que ele diz que você vê o que você conhece, porque Huckmark ele entendia que é preciso primeiro conhecer a arte, conhecer a filosofia, a cosmovisão do autor, para poder vê-la adequadamente. E o nosso objetivo é justamente, minimamente, conseguir isso aqui hoje. Fazer com que a gente conheça um pouquinho mais, para que a gente comece a ver melhor, certo? E ele morreu em 1977. Introdutoriamente, a gente pode falar que o argumento do livro básico é o seguinte: grande parte da produção e compreensão do universo das artes na modernidade representa o abandono das crenças fundamentais, gerando uma visão questionável da realidade da produção artística. Em suma, o argumento principal de Huckmark em todo o seu livro é que crenças fundamentais de beleza, de bondade, verdade, foram abandonadas no curso da história. Isso foi transportado para o mundo das artes, questionando a própria realidade, questionando a natureza, questionando o próprio ser humano. Então, ele parte dessa premissa, ele baseia esse argumento na premissa de que as artes elas não são apenas culturais e intelectuais, mas também são espirituais. É importante dizer que dentro de uma perspectiva aqui de neocalvinismo, o neocalvinista ele não vai muito naquela que é tradicional de acreditar que por meio da razão vai conseguir, por argumentos lógicos, convencer um mundo de gente. Não, porque
o neocalvinista ele entende, na verdade, que o conhecimento é processado no coração. A mente, a razão, ela está no coração. Só que o coração tem vontades, tem emoções, é muito mais complexo e muito mais amplo do que a razão. E é por isso que Huckemark diz: toda essa crise é uma questão religiosa e espiritual, não somente cultural e intelectual, ok? Então isso é fundamental para compreender o neocalvinismo, né? Enfim, e principalmente aqui o Huckemark. Então, o seu método é usar pinturas para conhecer significado, conteúdo e mensagem espiritual. Bom, e aí a gente começa a entrar realmente no livro, né, no assunto. Então, a gente vai tentar traçar agora uma descida da escada do desespero, né? Da Idade Média ao Iluminismo, a arte ela deixou de acreditar em Deus para crer no homem e na natureza. Então, você tinha influência muito forte na Idade Média da igreja, que ela também abarcava a arte na sociedade e que isso era problemático porque fazia com que a arte não tinha um mínimo de autonomia para pensar e para refletir até mesmo a criação divina, mas somente dogmas teológicos. E esse problema fez com que uma rejeição que se bateu contra, no caso do Renascimento, e eles dissessem assim, os humanistas dissessem: não, a igreja na verdade deve se preservar ali na sua religiosidade, mas nós devemos trazer a arte para uma esfera autônoma. Ora, isso que começou como um movimento realmente bom de algum modo para representar a natureza, o próprio homem que era rejeitado na arte por influência da igreja, tornou-se com o tempo, a arte foi se tornando totalmente autônoma, de modo que o próprio divino e beleza foi abandonado. Então, na Idade Média, para o Iluminismo, basicamente a arte começou a refletir basicamente o homem e a natureza, e abandonou o divino. Do Iluminismo até agora, né, vamos chamar aqui de hipermodernidade, a arte ela deixou de acreditar no homem para não crer em nada. Então o que a gente vive hoje é o acreditar em nada. A arte acaba tentando muitas vezes representar o nada, a não realidade. Então, esse momento de hipermodernidade traz essa crise espiritual, que é isso que Huckemark está tentando apontar nesse livro. Então, da Idade Média, como eu falei, pintavam-se dogmas, verdades de dogma. E isso tinha muita influência da igreja, de modo que boa parte das pinturas eram de Madonas, né, Mãe de Deus, Maria, segurando o menino Jesus. Só que com o tempo isso começou até a ser profanado. E com o tempo isso foi abandonado, de modo a se chegar a apenas pintar a natureza e o homem na sua realidade. Então, com o Renascimento, esse movimento europeu de rejeitar, de voltar-se um pouco mais para o homem, trazer os clássicos, né, gregos, tudo mais, para o debate e também para as artes, toda essa influência fez com que a arte se tornasse mais realista e se pintasse a natureza ou o relato histórico sem haver sobrenatural, sem haver metafísico, sem haver nada para além. Só o que podia realmente ser representado na realidade, ser visto na realidade. Mas havia aqui beleza, havia aqui sentido, havia de fato conteúdo. Você tem um quadro aqui, né, o daqui, esse quadro, ele pintado por um pintor católico holandês, sob a influência da tradição reformada, louva a beleza da criação aqui e agora, reconhecendo que Deus soberanamente fez a criação, isso poderia ser pintado, havia beleza nisso. Mas, por outro lado, nessa mesma época, você já tem esse outro quadro do Poussin, pintor francês, ele começa a retratar a morte de um estoico, um filósofo estoico chamado Fócio, no paraíso classista, lá em Atenas. E ele começa a mostrar que o sonho de estar num paraíso terreno era contingenciado ou limitado pelo fato da morte. Havia ainda destruição. Começa-se a mostrar a natureza, mas começa-se a mostrar uma natureza que ela tão realista, começa a levar um pouco de desespero. A própria morte começa, inclusive, a ser representada. Então, o cristianismo influenciou a cultura da Europa, de modo que a cosmovisão cristã, influenciada pelo catolicismo romano ou pela reforma, era majoritariamente, de fato, baseada no cristianismo. Mas o cristianismo, então, ele perde força, certo? E o humanismo, que era ligado à Igreja Católica e um pouco dos protestantes, se separa, ganha autonomia e
faz a Revolução Iluminista, que é a fé na razão e uma criação de uma religião cívica. A religião, os conceitos, dogmas, crenças devem ser levados para a vida privada. A igreja deve ficar lá nas suas quatro paredes. O debate, o que a igreja discute, o que a igreja prega, nada disso nos interessa. O que interessa é a razão, é a ciência, é aquilo que pode ser provado por A mais B. Então, isso também criando uma religião cívica também, hinos, canções, nacionalismo, tudo mais, para também criar os cidadãos que não, estão mais ligados ao Estado do que ao divino. Bom, essa é a introdução. Vamos agora os passos, 3 passos que Huckemark traça para mostrar como se chegou à arte moderna. O primeiro deles é que o tema e o significado do quadro começaram a perder sentido metafísico, sentido para além, sentido divino, sentido de beleza. E a tendência, e cada vez mais os quadros começaram a se tornar realistas. Então Goya, ele, nesse quadro, a execução dos espanhóis pelos franceses, ele começa a mostrar homens sendo executados sem heróis, o céu fechado, a realidade é apenas o que vemos, nada mais. A realidade é nua e crua. Nós devemos pintar aquilo que é de fato realista. Não há significado para além, não há sentido para além. Então, isso também veio muito junto com a perspectiva de reagir. Isso aqui, meus irmãos, estou falando depois depois passou o iluminismo, logo no começo ali, essas pinturas começam a surgir, ok? Então, eu já dei um salto enorme na Renascença e tudo mais, já cheguei no iluminismo para a gente se aproximar do que a gente vive. Então, houve uma forte reação nessa época ao racionalismo e à ciência naturalista. O homem ele é reduzido à razão, o homem é só razão, o conhecimento é só razão e nada mais. E a ciência naturalista, tudo deve ser provado, o conhecimento verdadeiro é só aquilo que se prova por A mais B. Então o homem é reduzido à razão, o homem é reduzido à ciência. Aí se ganha, o ismo, o cientificismo, o racionalismo, isto é, a redução da razão e a redução da ciência. Isso é idolatria, em última instância, a negação do divino para se voltar a um aspecto da realidade, para dizer que toda a realidade é ciência e toda a realidade é a razão. Por isso que um jovem, quando cai nessa perspectiva, ou um cristão cai nessa perspectiva, ele nega a Deus, porque ele está reduzindo o conhecimento a um aspecto da realidade que Deus criou, certo? Que Deus criou muito mais que a ciência, muito mais que a razão. O homem é muito mais que isso. Ok? Então Goya, que era esse pintor muito importante na história das artes, ele, como primeiro pintor moderno, ele também pintou esse quadro aí, chamado O Sonho da Razão Produz Monstros. Ele começa a criticar, por meio de pintura, que a própria redução à razão começa a fazer do homem um monstro, que produz monstros. Ora, ele está mostrando a realidade do desespero diante de uma sociedade que reduz o homem apenas à razão. Se nós somos só razão, nós somos monstros e produzimos monstros. Isso é um protesto, uma reação a esse racionalismo e cientificismo exacerbado. Além disso, aconteceu também nessa mesma época, nessa perda de conteúdo, a igreja não perceber que os próprios quadros que eram pintados em relação aos relatos históricos da Bíblia tiravam a ação divina nas pinturas. E a igreja muitas vezes achava que isso era normal. Não, isso é normal. Olha como está representando a Bíblia. Vejam esse quadro aqui. Ec homo, que quer dizer em latim, eis o homem, que é quando Pôncio Pilatos apresenta Jesus às multidões, e ele diz, eis o homem. Então Pôncio Pilatos ali está apresentando Jesus. Só que o que está acontecendo nessa ênfase da realidade histórica é um registro em que tudo tem o mesmo valor, sem significado além. Você não vê Cristo em destaque, você não vê ação divina, nada. O natural. A Bíblia começa também sendo trazida eventualmente nos seus relatos à sociedade, para representar que ela é mais um livro ou mais um relato histórico de fato. Então, e a igreja não percebeu isso, muitas vezes. Nessa época, inclusive, houve vários problemas da abordagem da igreja em relação à arte moderna, tanto se voltando para um misticismo exacerbado, deixando a sociedade pegar fogo, ou simplesmente deixando isso para lá como se nada tivesse acontecendo. E esse é um grande pecado, um grande erro, porque
uma vez que a gente faz isso, pode ter certeza, daqui a pouco o mundo vai bater a nossa porta em crise e a gente vai sofrer também. A igreja sofre, os cristãos sofrem. Um segundo passo que o Huckermarker fala para chegar a essa arte moderna é que nós não saber se há uma realidade por trás da sensação que recebemos. Somente as sensações são reais. Primeiro passo, eu digo que tudo que interessa na arte é representar a realidade. No segundo passo, eu começo a dizer que, na verdade, não há realidade por trás. O que há é a minha sensação, a minha percepção, a maneira como eu vejo o mundo. Filosoficamente, né, Kant diria que é como os fenômenos, como os fatos, enfim, as condições, tudo chega a mim e eu interpreto isso com a minha razão. Bom, isso trouxe o impressionismo, né, enfim, uma corrente artística, mas que os artistas começaram basicamente a pintar o que viam. Então vejam esse quadro aí, de 1870, Renoir, é um pintor francês, Le Moulin de la Galette, ele pinta apresentando que uma dança apenas, ao ar livre, sem nada especial, salvo o sol passando pelas folhas de forma aleatória. Então, uma dança apenas. Então, todos esses quadros eram pintados na mesma proporção e tamanho que os quadros da Idade Média que representavam o divino e a beleza. Para mostrar que isso é tão belo, uma dança, quanto ou uma percepção do artista, quanto aquilo que se representava anteriormente apresentando o divino. Outro pintor francês, Claude Monet, ele aprofundou esse movimento. Ele é muito importante nesse sentido, porque os seus quadros as suas pinturas são meio que quadros de sonhos, que mostram um mundo imaterial e fantasmagórico, em que a realidade não parece real. Então são pinturas sobrepostas de ele tentando mostrar a sua percepção da realidade, de modo que essa realidade começa a se distorcer. Não é só a sua impressão, mas é uma impressão já distorcida. Não há realidade de fato. Na verdade, é a minha percepção da realidade. Será que o que eu estou apresentando, de fato, o que eu digo que é realidade, de fato existe? Isso é realidade? Não, o que existe são as minhas percepções, são as minhas impressões sobre a realidade. Só que isso teve reações, né? Aqui a gente aponta aqui dois autores importantes nesse momento, que foi Gauguin e o Van Gogh. Eles trouxeram a realidade e a humanidade de novo à arte. Então, esse pintor francês, o Gauguin, eu vou pronunciar assim, e vocês aceitam assim, e fica tudo certo assim. Ele, em 1889, pintou esse quadro chamado Visão Depois do Sermão. E ele representa mulheres de fé simples que ouvem um sermão sobre a luta de Jacó com o anjo. E Jacó com o anjo está no canto direito aqui em cima, mas elas não pensam no caso, que se trata de um homem real. Elas sabem que não é um homem real, ainda que a história seja tida como real, porque há vacas no quadro. As vacas desse lado aqui apontam que elas entendem que aquilo de fato aconteceu, ainda que não seja aquele momento, ao ouvir o sermão. Então era uma tentativa de trazer a realidade de novo, e humanidade à própria arte. Van Gogh também participou dessa reação. E Van Gogh é um ser muito enigmático, né, na sua vida, por isso que ele ganhou tanta fama também, seus quadros também eram muito bonitos. Mas ele começa a expressar sentimentos pessoais e sua experiência quando confrontado com a realidade. Então, ele acreditava na realidade, mas pintava apenas sua reação pessoal, esperando chegar a uma verdade profunda e também levar alegria às pessoas. Então, Van Gogh, ele pinta nesse quadro aqui embaixo, A Noite Estrelada, em 1889, como gostaria que fosse a realidade. O sol, as estrelas, como é que ele gostaria de perceber a realidade. E perceber que não apenas, que não há, como os impressionistas diziam, a realidade é só impressões pessoais, mas também há uma realidade por trás disso. E ainda eu posso construir arte em cima dessa realidade. E os últimos passos para a arte moderna, um terceiro passo da arte moderna, começa a ser dado pelo expressionismo aí, já em 1900. Já no final aí do século XIX, começo do século XX. Surge o expressionismo e tinha por característica novas formas em pinturas que mostrassem uma emoção subjetiva da realidade. Eles queriam mostrar a subjetividade da própria realidade, tornar a arte autônoma e cada vez mais abstrata, mostrar que a própria arte tem uma autonomia e tem um sentido interno
propriamente abstrato. Então, na Alemanha, nesse momento, surge uma expressão, uma vontade, né, de representar na arte, uma expressão direta da própria subjetividade. Então, você vê como as artes começaram a ser feitas aqui. Por exemplo, desse lado direito, você tem bustos, né, de uma mulher em sequência, e você vê que ela vai sendo desfigurada até a última lá da ponta, para mostrar a desfiguração, mas na verdade era a tentativa de encontrar o substrato numa abstração da própria realidade humana. Ou seja, eu quero encontrar aquilo que está lá dentro, o que dá fundamento com a estrutura básica. Isso é uma crise religiosa. Ora, quando eu nego o divino, eu preciso construir algo que tenha uma base, uma estrutura. Isso na filosofia é chamado de universal, uma estrutura mais profunda da realidade. O que está por baixo, o que dá base à realidade. Então, eu tento procurar na expressão humana, na interioridade, na abstração, lá dentro da subjetividade humana, na expressão dele, aquilo que é a realidade. Então, isso começa a desfigurar tanto a natureza, representada na arte, quanto as pessoas que eram representadas na arte. Vocês percebam, né? Um caminho de realismo passa para um caminho de perceber os fenômenos que chegam, né? As impressões que chegam, impressionismo, e agora você tem um foco nas expressões internas abstratas do ser humano. Então, nessa busca pelo universal, os jovens franceses radicalizaram ainda mais, fazendo, né, gerando um movimento chamado cubismo. Bom, que era a tentativa de expressar de modo mais lógico possível o ser humano em forma geométrica. Mas isso levou à perda da pessoalidade humana. Tornou o homem mais um objeto racional, geométrico para a arte. Certo? Então, perdeu-se a própria natureza e começa a se perder o próprio homem. Grande encabeçador nesse movimento era o próprio Picasso, né, que ele estabeleceu pinturas com uma equação. E Picasso é um ser enigmático, porque ele vai mudando muito durante a sua vida, né? A sua filosofia muda demais, certo? E ele pinta, tem essa pintura aqui As Senhoras de Avignon, que em 1807, que contém 6 nus femininos, né, quase não humanas. É uma obra amoral, nem é imoral, nem é moral, é amoral. Ele não se interessa por debater a moralidade nessa obra. Na verdade, é uma busca por aquilo que nos define, qual a estrutura básica da realidade. É geométrica, aquilo que eu sou, aquilo que o ser humano é. Em última instância, é essa representação de perda daquilo que eu penso que é a realidade, a pessoalidade humana, e na verdade dentro de si é a própria expressão geométrica, matemática da realidade. Então, os anos depois desse momento, aí já no começo do século XX, percebeu-se que a busca pelo universal tinha custado a própria perda do homem. Como a gente viu nesses quadros anteriores, né? Mulheres mostrando seus bustos sendo desfigurados. A gente vê expressões, mulheres sendo representadas de maneira geométrica. Então, o homem é perdido. Então, Picasso dá o passo decisivo, influenciador, para aquilo que a gente vive hoje na arte moderna, ou da hipermodernidade, que é negar que haja sentido no mundo, significado no mundo. O mundo é absurdo e sem sentido. Aí, em 1913, já começa, tem essa pintura aí, Mulher na Poltrona. Picasso já começa a pintar, e não dá nem para você perceber de fato que há uma mulher aí na poltrona, né? Sejamos bem sinceros. Então, o que na verdade Picasso está afirmando é que o mundo é absurdo e sem sentido. Não adianta pintar por meio de figuras geométricas, não adianta pintar por nossas expressões, pelos fenômenos que nos chegam, as nossas impressões. Não adianta pintar, achar que é a realidade. Não, o mundo é um absurdo, não há sentido para a realidade, não há fundamento. E olha só o ponto que chegou aí no começo do século XX também, com Marcel Duchamp, que era pintor francês. Ele aceita esse niilismo, esse basear-se no nada, esse absurdo da vida, e se começa a construir uma arte chamada uma arte que é de fato anti-arte, que nega a própria arte. Então ele começa a pintar no chamado estilo ready-made, que basicamente ele pegava produtos industriais acabados, prontos e acabados, realizados com finalidade prática, e começou a dizer que isso era arte.
Inclusive, ele foi questionado sobre isso. Ele disse: não, mas eu afirmo que é arte, então é arte. E ele chega até a dizer que isso era uma das maneiras também de excluir a realidade ou o sentido de que se acha sobre a realidade, como a religião foi excluída da sociedade, negando o seu sentido, né, metafísico. Então, é uma revolução fortíssima e filosófica. Não há neutralidade. Não existe neutralidade em lugar nenhum. E não existe isso. Há determinados aspectos da ciência que conseguem abstrair mais do que em outros, mas não existe realidade. Não existe neutralidade. Realidade existe. Então, na verdade, o próprio Duchamp, ele começa... E aí você tem, né, um mictório e uma roda de bicicleta. Ele começa a dizer que isso é arte. Né? E ele diz que é arte e pronto, baseado na sua autoridade pessoal. E é isso que interessa. Então, vejam o estado que a gente chegou, um mictório se representar. Mas vejam bem, o que é interessante tudo isso aqui, será que eles não estavam sendo as pessoas mais coerentes? Porque quando você abandona o divino, o sentido, sobra o quê? Dizer que um mictório é arte. Quem é que vai contestar isso? Vai basear em quê? Me diga qual é o substrato da realidade, qual é o substrato da beleza. A falta do divino leva a esse tipo de arte, ou dita arte. Já no século XX, a arte então ela começa a se massificar com um conteúdo cada vez absurdo, né, de falta de sentido, na verdade, da realidade. E a velha arte começa a ser encarada como cada obra de arte em que tem uma mensagem em forma. A nova arte, nesse século XX, é uma mensagem de falta de sentido, absolutamente. Então você tem esse quadro aí, do The Fate of the Animals, o Destino dos Animais, do Franz Marc, pintor alemão, e ele pinta cervos que correm ou estão parados ou deitados. Estão ligados a leis cósmicas rígidas que não dão liberdade. Estão fadados à morte. A diferença do homem é saber que vai morrer. Existir é triste, é desesperador, é angustiante, é um absurdo. Então, se você está parado, se você está correndo, não interessa. Está destinado à morte e a vida é isso. O absurdo. Isso é trazer o pensamento nietzschiano basicamente para a arte. Isso tem, enfim, várias crises a gente pode apontar, mas nesse ponto aqui, inclusive eu procurei bastante os seus aqui, não encontrei. Se alguém me encontrar, por favor, depois me diga, está aqui, tem um aqui. Mas vocês vejam um nível de abstração que chega à arte moderna. Kandinsky, que é um artista russo, ele faz essa pintura para também mostrar que mostra formas geométricas, mas que não parecem ser racionais. É uma geometria irracional, enigmática e mística, que assume o centro da realidade e ela é explodida pela ciência, que reduz o homem à razão. Então, a realidade geométrica ela é quadrada e a ciência ela explode porque ela não dá sentido, não dá significado e leva ao irracionalismo, a falta de sentido de fato, para pensar a realidade. Franz Schaeffer chamou isso de a morte da razão. Né? É quando o homem chega num estágio tal que não há sentido mais na realidade. Ele não consegue mais raciocinar e acreditar que pode raciocinar de fato, de modo que ele dá um salto no desespero, passa da linha do desespero para se basear no nada, no irracionalismo, na não reflexão e produzir qualquer coisa e, na base dos seus argumentos, dizer que aquilo é arte e aquilo não é arte. Então, é um percurso bem assombroso nesse aspecto. E também surge um movimento surrealista que radicaliza um pouco mais, lá na década de 20, que tenta representar o medo, a agonia, o desespero e o absurdo como verdadeiros aspectos da realidade. Então, luta também tem uma ligação com o anarquismo, né, e começa a lutar contra Deus, razão, consciência, beleza, que é tudo entendido como burguês. Bom, então, eles tinham por objetivo libertar as convenções da cultura e da sociedade. Porém, seus temas eram a incapacidade humana de fazê-lo, de se libertar. E a realidade é absurda. No estilo mais concreto, a gente tem as musas inquietantes, essa obra que está sendo mostrada,
em 1911, que mostra formas precisas, mas em um mundo estranho e irracional. E a grande pergunta é, será que o mundo também não é irracional? Será que a realidade não é irracional? Será que tudo não é aparência? Será que não somos isso aqui? Vocês vejam na afirmação do medo, da agonia, do desespero, como sendo a própria realidade. A que ponto se chega, né? De perceber, ou sei lá, supor que o homem ou a realidade é justamente isso aqui. Aí você tem também Salvador Dalí, a persistência da memória, né? Obras muito belas, por sinal, mas aí numa filosofia, né, de um tempo esvaindo todas as coisas, levando, enfim, o significado, a existência e tudo mais, e deixando só o vazio para as pessoas que observam a arte. Outra obra de arte, né, de um pintor alemão, que mostra meio que um monstro na realidade, enfim, tonalidades de beleza atrás, mas com uma realidade sendo representada com um monstro na frente. O que é o homem, né? O que é a realidade? Bom, nessa nova era, a partir de 20, Picasso fez pinturas que a beleza se perdia. Já em 20, é que você tem aqui essa obra do meio aí, ó, As Três Dançarinas, em 1925, em que a beleza se perde. E já em 40, Picasso ele começa a criar uma galeria de cabeças femininas com rostos estranhos. Picasso ele volta para aquele momento mesmo, na década de 10 a 20, mais ou menos, ele começa a negar tudo de novo, que na década de 30 ele começou um pouco a afirmar de que é a realidade porque estava apaixonado, mas já em 40 ele volta a negar essa realidade. Busto de mulher com chapéu com flores, então você tem um rosto totalmente desfigurado, né, mostrando aquilo que seria eventualmente a própria realidade humana. Bom, a rebelião do século XX, para a gente seguir, é que no começo as pessoas começaram a reagir. Isso é arte? Isso é bonito? Isso é beleza? Só que com o tempo as pessoas começaram a se identificar com aqueles valores representados na arte e não questionaram mais. Então vocês veem que há uma influência tão forte na sociedade de desconstrução da realidade que as próprias pessoas começam a aceitar aquilo como verdade. Então, muitas galerias começam a aceitar esse tipo de arte e tudo mais e começam a colocar isso como sendo a verdade. Mas isso é uma percepção, uma cosmovisão, uma filosofia da existência. Bom, após a Segunda Guerra Mundial surge o expressionismo abstrato. Ele vai exaltar o produto casual, o observador deve ser criativo. O que interessa para o expressionismo abstrato é extrair da pintura o próprio sentido. Eu pinto e a pintura é o próprio sentido da realidade em que estou vivendo. Então você tem aí essa obra desse momento do expressionismo abstrato, né? A pintura, de algum modo, representa a realidade. Não sei qual seria nesse caso, né? Mas, enfim, quanto mais irracional, ficava mais restritos aos intelectuais. A pintura ela começa a ser o objeto que liga a irracionalidade com a realidade. Aquilo que eu estou vivendo no meu cotidiano, mas o mundo é irracional, a realidade não há de fato uma razão de ser. Eu dou um salto no desespero, certo? Então, a pintura ela serve para evidenciar isso, a arte serve para evidenciar isso. Um pintor italiano, ele começou a fazer buracos e rasgos na tela, para dizer o quê? Que não há base segura, nem a própria tela de arte começou a ser rasgada, para mostrar que não havia sentido, não havia fundamento. Estou rompendo com a tradição. Isso torna-se uma espécie de alegoria da própria cultura que se estava vivendo. Ele fez essa arte aí, rasgando a tela, e colocou o nome O Fim de Deus. Então, na noção de que não há base nem no quadro, porque não há base divina, não há base de sentido, não há base na realidade. Bom, em rebelião a dessa desconstrução radical e cada vez mais segmentada para pessoas intelectuais, né, para um nicho específico da sociedade, começou-se a fazer arte popular. Em 1950, como uma reação a esse momento que eu falei, usando pôsteres, caricaturas, bandeiras, números, enfim, exaltando a imagem e criando uma arte cada vez mais real da sociedade. E também usando a arte como instrumento político para criticar o capitalismo. Então você vê também que, nesse aspecto, a arte no século XX, ela
Perde tanto significado que ela se torna um instrumento político. O aspecto da realidade em que Deus criou, que é da política, ele aglutina a própria arte. Então você tem obras hoje, por exemplo, a arte, ou suposta arte, do Museu de Arte Moderna, representando pessoas nuas com criança, às vezes como um protesto a um capitalismo ou uma sociedade opressora, conservadora. Você, na negação de que há sentido a ser respeitado na arte, eu uso a política para aglutinar a arte aos meus interesses ideológicos. Isso traz um problema seríssimo, né, de desconforto, e justamente as pessoas perguntarem o que é arte. De você ver em determinado museu, no Rio de Janeiro, se não me engano, há uns 2 anos atrás, de uma exposição em que uma parede de vidro, né, com cheios de mosca dentro, e dizendo que aquilo era arte. Você passa e você fica olhando as moscas dentro de uma parede de vidro, isso também é arte. Na verdade é anti-arte, a negação da arte não há sentido, certo? Então, a pop art ele começa a mostrar que há beleza até no dia a dia, no realismo, na realidade do dia a dia. Aí você tem a arte óptica, que tenta produzir desorientação. Você entra num local, você não sabe essa arte, onde começa, onde termina, fica meio desorientado. E a mensagem é mudar conceitos, nada é realmente o que parece. Os happenings, né, que eram espetáculos livres, em que participavam todas as pessoas presentes. Né? Você manipula o ambiente que induz a liberação das atitudes do grupo. Isso aí na década de 60. Então você tem aí em cima uma mulher de salto alto que estava participando e começou a pular, e foto foi tirada e a arte está produzida. Os happenings, é a arte do momento, a arte está sendo registrada nesse momento. É interessante, eu estava vendo uma pessoa, filósofo brasileiro, né, que foi para a França num evento de arte moderna, enfim, ou na verdade de modernidade, sou modernidade, alguma coisa da filosofia. E ele disse que foi fazer uma pesquisa, uma observação numa quadrilha junina lá, em determinado contexto, e ficou só descrevendo o que estava, do jeito que ele via, ele escrevia no papel e jogava o papel de lado. Pronto, pegou aquilo ali e foi chamado, chegou lá na frente de um público, leu o que ele tinha naquele momento, naquele exato momento, naquelas percepções que ele tinha tido, leu, e as pessoas aplaudiram de pé por 5 minutos, ele disse. Por quê? O estado da perda de sentido e fundamento. Tudo, com base na autoridade, não há sentido numa realidade. Os hippies, eles continuaram, né, de um improviso e a informalidade, mas em busca de beleza e despertamento. Né, essa tentativa usando várias drogas e tudo mais, músicas, enfim, e que também, mais à frente, gerou um nicho populacional também bastante decepcionado com a realidade. Bom, meus irmãos, vocês que me aguentaram até agora, nós estamos caminhando para, depois dessa viagem super hipergaláctica, vamos caminhar para o fim, certo? Agora com mais calma, mais pausadamente. Bom, no século XX, então, e para aquilo que a gente vive hoje, agora, houve uma massificação das artes modernas, né? Reproduzidas em série. A arte popular contribuiu para isso, outros movimentos, né, contribuíram para isso, para se libertar a arte dos intelectuais e trazer para a própria sociedade, para a massa. Então, as artes visuais abstratas e não realistas, porém, né, têm estado em crise. E eu tentei, na verdade, e Huckemark, ele faz isso muito bem no seu livro, mostrar como isso acontece desde a Idade Média até agora. E quando o homem ele quis ser autônomo, a ciência ela virou religião na época da razão, do iluminismo, e a realidade foi reduzida aos sentidos, né? Aquilo que chega à minha interpretação, aquilo que eu percebo da realidade. Então você tem 2 problemas religiosos, 2 idolatrias. A ciência é tudo, ou aquilo que eu percebo é toda a realidade. Não há Deus, não há sentido, não há beleza, não há nada para além disso. O resultado disso foi colocar o ser humano, naquela época e hoje, numa caixa, preso à própria existência, sem respostas. E se alguém pergunta, mas como é que você sai dessa caixa? Como é que você se rebela disso? Você dá um salto irracional ou dá um salto místico? E hoje em dia, muito fortemente, também um salto ideológico. Você está preso numa caixa, num sistema que está lhe prendendo. Tudo é determinado previamente, a sua infância lhe determina. Você é um ser hoje assim porque a sua infância foi assim, você é resultado da sua infância. Não há como.
Não há como. Só se você reformular tudo, começar tudo do zero. Ou fizer uma regressão. Não, mas você... Olha, você apresenta isso para mim. Não, mas isso é provado pela ciência? Se você provar pela ciência, a gente... Não, se não provar... Não, se você concordar com a minha ideologia... Não, mas se você concordar com a minha percepção da obra de arte e da realidade, a gente conversa. Então o homem está preso numa caixa. Essa tentativa, como Frank Schaeffer diz, de colocar a liberdade sobre a natureza, negar a criação divina e as limitações que Deus deu, torna, na verdade, a própria liberdade um aprisionamento de uma sociedade que diz assim: eu faço o que eu quiser, eu faço e aconteço. Mas é a mesma sociedade que tem que estar todos os dias malhando, porque percebe que o seu corpo, se não for malhado, ele, no instante, vai embora a sua juventude. E tem que estar cuidado com a comida e tal. Tem que cuidar com a comida. Então, é uma sociedade extremamente paradoxal nesse aspecto. Grita liberdade, liberdade, mas vive presa. Bom, então, a resposta que é dada por essa mesma sociedade, inclusive pela própria arte, é saltar fora da caixa. Salte fora da caixa, dê um pulo existencial, dê um pulo místico, dê um pulo irracional. Meus irmãos, todo esse cenário, eu tentei traçar esse cenário para mostrar que vivemos numa crise profunda, religiosa. Não apenas política, moral, intelectual, é religiosa. Está no coração do homem. De lá procedem as fontes da vida. E se esse coração nega o divino, ele terá outros senhores sobre ele e outros deuses. Mas esses deuses não dão significado. Mas a tentativa de se revoltar, de protestar, ainda mostra que o ser humano é de fato humano, que ele ainda tem percepção, de algum modo, de que não deveria ser assim. Não é possível que a realidade toda seja isso, seja esse desespero, seja essa agonia, seja essa falta de sentido. Não é possível que seja assim. Então o homem tenta, de várias maneiras, em vários sentidos, usando inclusive a arte como um meio místico, muitas vezes para representar uma irracionalidade que pode lhe salvar, como um meio de se libertar. E o cristianismo, nesse aspecto, a fé cristã, ela tem respostas a dar quanto a isso. Na verdade, a fé cristã tem uma resposta. Não é um emaranhado de conceitos filosóficos, harmonizados, sistematizados racionalmente, que vai, de fato, conseguir abrir o coração de alguém para que ela entenda de que você está certo. Mas é realmente a pessoa de Cristo ser evidenciada e o agir de Deus em última instância. Então, nessa cultura de sensação, de busca de beleza e de conteúdo, né, a busca da própria identidade, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, nós temos a resposta de comunicar que há ainda beleza. E essa beleza é encontrada em Deus, e é encontrada no livro do mundo, que é o livro que Deus criou, que ainda que tenha os seus desajustes por conta do pecado, ainda assim há beleza nesse mundo, que não pode ser negada, nem deve sê-lo. Então, a gente precisa mostrar às pessoas, comunicar que há beleza em Deus. Que Deus não é só um conceito metafísico para dar, sabe, uma noção a mais da realidade, ou que encaixa os botãozinhos, não. Deus dá beleza e dá sentido à realidade. Além disso, a gente precisa mostrar a razoabilidade e também a beleza da ortodoxia cristã, de que ele dá sentido existencial, dá fundamento para que as pessoas vivam e tenham identidade em Deus. Além disso, é preciso a gente perceber e mostrar que Cristo supre as nossas necessidades estéticas, que em Cristo nós já estamos afirmados na beleza de quem Ele é. Meus irmãos, a gente precisa se esforçar, humanamente falando, na perspectiva humana, para mostrar isso, de que há beleza, de que há sentido, de que há valor, de que há conteúdo na realidade, de que Deus é quem dá o fundamento, Deus é universal, que dá o substrato último disso. E além disso, nós precisamos mostrar que o significado último é visto na conexão entre a bondade, a verdade e a beleza de Cristo. Cristo é verdadeiro, bondoso e belo. E é Ele que dá sentido e dá base para que a gente enxergue o mundo adequadamente e para que a gente produza uma arte de qualidade.
Talvez a grande pergunta nossa seja: o que fazer diante desse cenário? Protestar, não sei o quê. Pode ser, serve imediatamente. Mas num prazo mais amplo assim, sabe, no longo prazo, o que a gente faz? A gente produz boa arte. A gente faz o que deve ser feito, o bom. Meus irmãos, se o cristianismo ele tem que sair das quatro paredes. Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente reflete, na nossa cosmovisão. A fé cristã está absolutamente, intrinsecamente ligada à cosmovisão que a gente tem. Se a gente não conseguir enxergar beleza naquilo que a gente faz, naquilo que Deus colocou na realidade, nas profissões que Deus nos deu, naquilo que Deus nos vocacionou a fazer, se a gente não encontrar sentido e beleza nisso, meus irmãos, onde a gente vai encontrar? Onde? Então, é Deus que nos dá esse sentido, e a gente precisa afirmar isso categoricamente, como crentes em Cristo. Além disso, o artista cristão deve mostrar que há beleza no mundo, que a realidade tem fundamento transcendente, que é dado em Deus. Nós, meus irmãos, e o artista cristão nesse aspecto, ele tem, digamos assim, o dever, ou a responsabilidade de fazer a conexão da realidade com a beleza de Deus, que Deus criou. Necessariamente eu preciso fazer a representação de dogmas religiosos? Não. E a gente vai tratar disso mais amanhã à noite. Mas a gente precisa fazer a conexão daquilo que é belo com a arte. A arte tem que ter conteúdo, porque Deus é um Deus artista. Ele que criou todas as coisas. Termina a frase do Guilherme Carvalho, onde ele afirma que o artista cristão deve buscar conectar o mundo do dia a dia com a experiência religiosa para superar a linha do desespero. O artista cristão pode, com a sua arte, chegar onde vozes dos pastores não chegam, onde vozes de outros profissionais não chegam. Os artistas, pessoas que trabalham nesse meio, meus irmãos, precisam, de algum modo, ter algum contato com o Evangelho. E Deus pode vocacionar pessoas a trabalhar nisso, inclusive aqui, certo? Fazendo boa arte, com uma boa cosmovisão cristã, equilibrada, sabe? Para mostrar que há beleza e sentido. E, enfim, apresentar o Evangelho nas oportunidades que surgirem. Então, esse é o nosso desafio, e nós somos vocacionados a isso. Nós não somos vocacionados e chamados a viver uma fé mística que se enclausura num gueto religioso, nas quatro paredes, dentro de um quarto que não sai mais de lá e não fala com ninguém. Nós não somos chamados para fazer isso, isso é antibíblico. Mas também nós não somos chamados a se alimentar da cultura e reproduzi-la à torta e à direita. O que a gente pode fazer, meus irmãos? Que a gente tem que produzir objetivamente. E essa mudança muitas vezes começa de baixo. Pequenos grupos, pessoas individualmente que vão trabalhando e eventualmente conseguindo algumas vitórias aqui e ali, até que Cristo volte e o dia perfeito brilhe. E esse é o nosso desafio nessa noite, pensar sobre isso e, enfim, né? Quem sabe colocar isso em prática no dia a dia. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Deus, nós queremos, ó Deus, dizer que o Senhor é belo e que não há palavras, ainda que a gente use vários argumentos retóricos, ó Deus, produza várias artes e tudo mais, não há palavra para descrever o quanto o Senhor é belo, o quanto a tua criação é bela, e tudo o que o Senhor faz e produz, obras de tuas mãos, que tem a tua assinatura, ó Deus, é tudo beleza, há sentido, há significado, ó Deus, e nós te engrandecemos por isso. Te louvamos, ó Deus, te glorificamos, porque o Senhor Deus é bom, a verdade em ti, ó Deus. Nós não precisamos rejeitar a racionalidade, nós não precisamos rejeitar a ciência, nem nada mais. A gente precisa, ó Deus, ver tudo isso, da perspectiva da tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda também a ver essa crise, identificar a crise naquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente está envolvido, mas também, ó Deus, afirmar positivamente como deve ser feito, o que glorifica o teu nome, ó Deus. Ó Deus, nos dá força, nos dá ânimo para fazermos isso, Senhor Deus. Não nos deixe desanimar nesse aspecto. Ó Deus, renova nossas forças, nos leva adiante, ó Deus. Em nome de Jesus, nos encoraja, ó Deus, nos desperta, Senhor Deus. Em nome de Jesus, e glorifica o teu nome em nossas vidas. Deus, nós precisamos, ó Deus, de pessoas que trabalhem na sociedade com a cosmovisão cristã. Pessoas morrem sem sentido, muitas vezes chegam ao extremo de se suicidar porque não há sentido, valor, significado, beleza, realidade, tudo é roubado dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a trabalharmos positivamente
para que o teu nome seja glorificado e pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos por tudo, nos abençoa. Amém.